Hoje nós vamos falar sobre planejamento de negócios nos Estados Unidos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Miranda e o objetivo do meu canal é dar informações aos empreendedores, empresários, profissionais brasileiros que querem montar um negócio ou começar uma carreira de forma estruturada aqui nos Estados Unidos. Antes de eu começar, por favor, assine, curta, compartilhe, comente, mande seus e-mails aqui nesse e-mail que está aparecendo na tela com as suas sugestões de pauta e assim a gente vai trazendo mais informações relevantes para vocês. E eu gostaria de agradecer muito, antes de começar também, a Expertness Translations, uma empresa muito bem conceituada aqui de Miami, que faz traduções e traduções juramentadas. Então, quando você precisar de traduções, por favor, entre em contato aqui nesse e-mail, nesse telefone. Eu tenho certeza que o Evandro vai dar um ótimo atendimento para você. O assunto de hoje é muito importante e recentemente eu tive essa ideia, além de conversar com o Fernando Melo, que vocês já conhecem. Fernando, obrigado pela presença mais Obrigado de uma novo, vez. Fé. Vocês devem ter visto um vídeo que eu fiz com o Fernando Melo recentemente e eu recebi alguns e-mails de pessoas que gostaram do conteúdo e por isso eu resolvi trazer o Fernando de novo. E recentemente, vocês sabem que eu conversei com dois assinantes do canal e ambos tinham a mesma pergunta, né? Eles já estavam partindo muito para a parte de migração e quando eu perguntei para eles, tá, mas como é que você está planejando o seu negócio para vir para cá? E nenhum dos dois estava, de uma certa forma, bem estruturada planejando isso. E outra pergunta que eu recebo sempre é como é que nós sobrevivemos aqui, como é que nós estamos né, alguns anos indo bem com o nosso negócio, e eu digo a todas as pessoas que me perguntam que foi o planejamento que possibilitou que a gente chegasse no estágio que a gente está hoje aqui, né? Eu estava conversando com o Fernando que antes de vir para cá, a nossa empresa destacou dois executivos, eu sou um deles, para cuidar desse projeto durante um ano ainda no Brasil. Então a gente planejou muito, a gente pesquisou muito, a gente fez budget, a gente fez cronogramas, a gente fez cenários, e isso nos ajudou a vir para cá de uma maneira bastante estruturada. Para vocês terem uma ideia, no primeiro ano a gente errou o nosso budget, o real versus o estimado em 1%. Uau. Então, assim, foi eu tenho certeza que aquele um ano de planejamento nos deu esses frutos. E eu trouxe o Fernando Melo hoje aqui novamente, porque a empresa dele é focada nisso, né? O Fernando ele tem uma experiência muito vasta aí em diversas multinacionais e tem ajudado diversos empreendedores e empresários a virem para cá. E hoje nós vamos bater um papo então sobre planejamento, tá certo? Fernando, obrigado por ter vindo novamente aqui. Eu queria que você começasse explicando um pouco para os nossos amigos do canal o que é um plano de negócios. Ahm, Bom, um plano de negócios é uma ferramenta, é um documento, é o resultado de um trabalho de planejamento. No caso, obviamente, está se planejando um negócio, né? O plano de negócios é aquilo que diz, que consolida as informações do que se pretende fazer, como se vai fazer, em que contexto, a quem eu vou vender um produto ou um serviço, por quanto, e aquilo que determina o que é a minha intenção de negócio. O plano de negócio é principalmente um documento que define o que eu não vou fazer. Isso é muito importante. Então, basicamente, é uma ferramenta de gestão, uma ferramenta de negócio, que ajuda a comunicar internamente dentro da minha empresa, do meu negócio, e externamente para os meus parceiros, banco, investidores, etc., aquilo que eu pretendo fazer e o que eu não pretendo fazer. Então, é um alinhador de expectativas e um minimizador de riscos naquilo que se pretende fazer. Excelente. A gente teve uma experiência muito valiosa, né, no nosso período de planejamento, e que muitas das coisas que a gente viu, o mais importante era o que não fazer, né? Porque é normal, no Brasil a gente está acostumado com uma série de adversidades que aqui não existem, Uhum. né? Então, e a gente sentiu muita diferença, né, principalmente na parte burocrática, de impostos. Por que é importante planejar para vir aqui para os Estados Unidos?
Ah, bom, em primeiro lugar, porque os planos aqui acontecem e o que não se planeja não acontece. Ou, melhor dizendo, o que se planeja acontece direito, de maneira antecipada, preparada, com um custo menor, com mais rapidez, com mais velocidade, e o que não se planeja simplesmente não acontece, né? É um contraste muito grande com a situação que a gente tem no Brasil e que a gente acaba se acostumando e traz culturalmente na gente, em que o exercício do planejamento, ele muitas vezes é inócuo no Brasil. A gente está sempre sujeito a surpresas, a instabilidades, a crises. Então, se planeja muito pouco no Brasil e se cria uma percepção de que o plano e o planejamento têm muito pouco valor, porque a realidade vai ser diferente daquilo que se planejou. Nos Estados Unidos, é exatamente o contrário. A realidade vai ser próxima daquilo que se planeja. E se eu não planejo, a realidade não vai ser próxima daquilo que eu espero, não é? Então, é muito importante nos Estados Unidos antecipar aquilo que vai se fazer, documentar aquilo que vai se fazer, porque, de novo, é uma forma de comunicação para clientes, para fornecedores, para funcionários, para sócios, para investidores, para banco, daquilo que se pretende fazer. Então, o plano, o planejamento, ele não é simplesmente uma coisa estanque, é algo que se tem que fazer continuamente, como se faz um orçamento numa empresa, né? O que acontece é que quando você tem um novo negócio, está entrando num novo mercado, você está se dispondo a fazer algo que não fez antes, então é muito importante você investigar, pesquisar e excluir aquilo que traz risco e se assegurar de que você vai fazer aquilo que está no caminho do sucesso. Excelente. E uma das coisas que a gente pautou muito o nosso business plan numa boa pesquisa de mercado que a gente fez, né? A sua visão, o que compõe um bom plano de negócios? Existe em administração existe um método chamado 5W e 2H. São 5 palavras que começam com W, né, e 2 que começam com H. Então, um bom plano de negócio, ele responde a esses 5 Ws e esses 2 Hs. Então, a visão, em primeiro lugar, aquilo que a grande proposta, né, mas o mercado, os clientes, os produtos e serviços que vão ser vendidos, a estratégia de ida ao mercado, a estratégia de marketing, a estratégia operacional, como eu vou executar aquilo, como eu vou entregar o produto e o serviço, os cronogramas, quando se espera que as coisas sejam feitas e por quem, e finalmente as projeções financeiras. Isso compõe um bom plano de negócio. Você pode ter uma série de outros complementos, mas basicamente esses são os itens que respondem aos 5 Ws e os 2 Hs. A maior parte desses itens, para ser bem elaborada, exige pesquisa. Não é só de mercado, no sentido de marketing, mas pesquisa e investigação de concorrência, pesquisa e investigação de preços, de produtos, de serviços, de clientes, de segmentos de mercados, de práticas operacionais. Tudo isso é que compõe um bom plano de negócio. Então, quanto menos surpresas eu tenho, quanto mais eu antecipo aquilo que vai acontecer, o mercado a que eu vou servir, etc., mais preparado eu estou. A grande diferença, voltando ao ponto nos Estados Unidos, é que vale a pena, porque a realidade é muito estável e muito previsível. Então, vale a pena investir no planejamento, vale a pena antecipar aquilo que vai acontecer e como eu vou interagir com a realidade. E baseado na sua experiência, como é que os empresários brasileiros têm se saído na questão do planejamento? Eu diria que é uma barreira muito grande a enfrentar cultural, pelo que eu toquei antes. No Brasil, a prática do planejamento ela é bastante ingrata, é muito difícil. Eu sou um profissional que vem de planejamento e de desenvolvimento de negócios e sei ao longo dos anos no Brasil a dificuldade de se antecipar aquilo que pode vir a acontecer, principalmente os riscos envolvidos no negócio. Então, os brasileiros têm um desafio muito grande de olhar os Estados Unidos não só como a sociedade e a economia da qual eles querem desfrutar, mas tentar entender o que leva a economia e a sociedade dos Estados Unidos a funcionarem como funcionam. E são na minha percepção, 2 grandes conceitos. O primeiro é planejamento. Planeja-se, antecipa-se. E o segundo é responsabilização, accountability. Você contar com
a participação daqueles que são responsáveis por determinados pedaços do planejamento. Então, o brasileiro precisa olhar, não só o brasileiro, mas qualquer estrangeiro que vem de outra realidade, precisa olhar os Estados Unidos e a realidade americana dessa ótica. As coisas funcionam porque são planejadas e depois são executadas conforme foram planejadas. É isso que a gente quer desfrutar como estrangeiro que vem para o país. Então, não faz sentido eu trazer a minha mentalidade de pouco planejamento e de improviso para cá, para viver nessa sociedade que só dá certo porque planeja e porque executa de acordo com o que planeja. Então, esse é um desafio cultural. As pessoas têm que aceitar isso, têm que acreditar que é verdade, têm que entender que vale a pena e têm que perceber, até por inteligência, que se não trabalharem dessa forma, vão tender a ser menos bem-sucedidas, a ter mais custo, a demorar mais para dar certo e, eventualmente, até não dar certo. Fantástico. Esse passo a passo que o Fernando está frisando, recentemente eu fiz um vídeo sobre os 10 passos para abrir uma empresa nos Estados Unidos. E eu até brinco que eu deixei abrir a empresa lá pelos últimos passos, né? Sempre começando pela pesquisa, planejamento, porque às vezes a melhor notícia que você pode ter é que aquela sua ideia, talvez logo no início, lá não vai dar certo. Isso é verdade. Da maneira que você pretende, né? A gente conhece alguns casos aqui, infelizmente, de empresas que perderam milhões de dólares porque a ideia estava tão fixa na cabeça. Quantos casos? Inúmeros. E é importante vocês seguirem essas dicas do Fernando, né, que tem muita experiência nisso, né? Então, essa é a dica de hoje, planejamento de negócios. Nós queremos muito, né, ver diversas empresas, diversos empresários vindo para cá, mas com sucesso, né? Então, a gente faz essa iniciativa para isso, para ajudar realmente você que está assistindo a ter não só o lado do otimismo, do improviso, mas ter método, ter conceito, ter todo esse planejamento que a gente tem batido muito nessa tecla para você se preparar, tá certo? Fernando, muito obrigado pela Eu que agradeço, Antônio. Obrigado, é um prazer sempre colaborar para o canal. E sempre à disposição. Sempre que possível, trazer o Fernando aqui para vocês, né? Como vocês estão vendo aí, ele e a IM Group trabalham em diversos projetos, a gente trabalha em projetos juntos, eventualmente também, então é a dica de hoje, certo? Pessoal, fiquem comigo no canal, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima. Curta, compartilhe e assine o meu canal. Para dúvidas, sugestões de pauta ou se quiser me deixar um recado, meu e-mail é vivendoeempreendendo@gmail.com.